Olá, bom dia! Você já notou que quando você vai ligar uma lâmpada na sua casa, que você clica na tomada, no mesmo instante a luz acende? Mas na verdade não é no mesmo instante que a luz acende. Ela leva um tempo até chegar aos nossos olhos. A luz ela tem uma velocidade tão grande que em um piscar de olhos você conseguiria dar 7 voltas ao redor da Terra, certo? Essa velocidade é mais ou menos aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. É um número grande, é um número que deixa a gente espantados, mas é esse a velocidade da luz, é essa, dessa grandeza. Por outro lado, também existem números muito pequenos, como por exemplo o raio médio de um átomo, que é muito pequeno, certo? Seria da ordem de 0,0000000000001 metro. É muito pequeno, impossível de ver a olho nu, ok? Com esses números tão grandes e tão pequenos, surge a necessidade de escrever esses números em uma notação que facilite, que seja mais compacta também, ok? E essa notação a gente chama de notação científica, que é o que a gente vai ver agora um pouquinho. A gente vai estudar notação científica e vai ver que as propriedades da potenciação que a gente vem vendo é aplicável na notação científica. Veja como é que a gente vai representar esse número 300 milhões de metros por segundo em notação científica. É muito fácil, certo? Primeiro a gente vai entender o que é uma notação científica, certo? Vamos lá então. Veja agora o que é uma notação científica. Uma notação científica é uma forma compacta de representar um número grande, que é formado por um número com uma vírgula. Esse número daqui, ele tem que ser menor do que 10 ou maior ou igual a 1. Olha, esse número aqui tem que ser menor do que 10. Vou colocar aqui, ó, menor do que 10, o sinalzinho de menor. Ou então, maior ou igual a 1, ok? Esse é o sinalzinho de menor, esse é o sinalzinho de maior e igual. Veja, e a outra parte é por uma potência de base 10 e um expoente qualquer. Esse expoente, tanto faz. Sempre vai ser multiplicado por 10 elevado a algum número. E aqui também vai ter esse número que fica entre 1 e menos de 10, ok? Como é que a gente vai transformar, por exemplo, a velocidade da luz, que é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, em notação científica? Primeiro, você tem que saber onde é que está a vírgula nesse número, ok? Nesse número, a vírgula vai estar aqui lá no finalzinho do número, ok? Agora veja, eu tenho que transformar esse número em um número que seja menor do que 10, maior ou igual a 1. Aí veja, a vírgula está aqui, eu vou ter que passar ela para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar aqui ela. Ela passou 8 casas. Agora veja, 3,0 não é menor do que 10 e não é maior que 1 ou igual a 1. Então, esse número eu vou pegar ele, vou reescrever aqui agora. 3,0 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Sempre vai ser vezes 10. Quanto é que vai se elevar? Você vai contar quantas casas passou a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 casas passou a vírgula, então vai ser elevado a 8. Então, a velocidade da luz, escrita na notação científica, é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Assim que eu reescrevo a velocidade da luz em notação científica. Já o raio médio do átomo, que era 0,000... Isso daqui, tudinho, a vírgula ela vai estar aqui e vou ter que passar ela para cá para esse número se tornar 1 ou maior que 1 e menor do que 10, não é? Então, quantos números a vírgula tem que passar? Ela está aqui, ó. Para mim transformar esse número em 1. Ou maior do que 1 ou menor do que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ficar aqui. Eu vou colocar um zero extra aqui
para a vírgula não ficar lá sozinha. Agora eu tenho 1,0 é igual a 1, está dentro da regra, veja que se é igual a 1 ou maior do que 1 e tem que ser menor do que 10. 1,0 é isso daí, é igual a 1, então está dentro da regra. Reescrevendo então lá 1,0 vezes 10 elevado a... Quantos zero eu passei da vírgula daqui até lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ficou aqui. Então, elevado a 12. Só que veja, nesse caso, a vírgula caminhou para a esquerda. Ficou 8 positivo. Nesse lado, a vírgula caminhou para a direita. Então, ele vai ter que ter um sinal contrário, um sinal de menos. Então, é assim que eu escrevo esses dois números, certo? Vamos ver mais sobre notação científica na sequência. Bom, vamos ver então alguns exemplos para a gente entender melhor a notação científica. Eu vou pedir para você transformar certos números em colocá-los em notação científica, mas para você fazer isso, você tem que transformar esse número em um número menor do que 10 e maior, igual ou igual a 1. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Menor do que 10, maior ou igual a 1. Anote isso no caderno de vocês, ok? Veja como é que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, saiba o seguinte, que todo número que você não vê a vírgula, não tem vírgula nesse número, né? Na verdade, existe uma vírgula aqui, certo? A gente pode colocar a vírgula aqui. E é assim que a gente vai fazer sempre com os próximos números. Agora, a gente tem que transformar esse número em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aí aonde eu tenho que pensar assim, aonde é que eu tenho que colocar a vírgula para esse número ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Você vai ver, por exemplo, se eu colocar a vírgula aqui, aqui vai ser 20, não é? Se eu colocar aqui a vírgula, vai ser 200. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ser 2,0. Agora anote, 2,0 é maior ou igual a 1, não é isso? Não é maior do que 1, então está dentro das regras. Não é menor do que 10, é menor do que 10, 2,0. Então, está dentro das regras. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Então, vou pegar esses números que estão perto da vírgula, que é o 2,0, vezes 10, sempre vai ser vezes 10 elevado a alguma coisa. Para mim saber qual é o expoente da base 10, eu vou ter que contar quantas casas a vírgula passou daqui até chegar aqui. Veja, 1, 2, 3, 4. Ela passou na direção esquerda, não é? Passou para a esquerda, 4 algarismos, então é elevado a 4, ok? Então, 20 mil em notação científica é 2,0 vezes 10 elevado a 4. Veja aqui a letra B. 174.389 eu tenho que transformar ele em notação científica. Primeira coisa a fazer, você sabe que tem uma vírgula aqui. Agora eu tenho que me perguntar onde é que eu vou colocar essa vírgula para transformar esse número em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Você vai notar que você vai ter que colocar a vírgula aqui, que vai ser 1,7, certo? Então, eu já reescrevo aqui 1,7 vezes 10 elevado ao número que eu vou descobrir. E qual é esse número? O expoente eu vou contar quantas casas a vírgula tem que passar para sair daqui e chegar aqui. Ele passa o 9, o 8, o 3, o 4 e o 7 e fica entre o 7 e o 1. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é o expoente do 10, certo? Aí você vai dizer, professor, e os outros números que ficou? Tipo o 4, o 3, o 8 e o 9, que não aparecem na notação científica. Não tem problema, certo? Basta colocar os números que estão pertinho da vírgula. 1,7 vezes 10 elevado a um número que representa quantas casas a vírgula passou. Certo? Se ela passou daqui para cá, ela não pode mais existir aqui, não é isso? Nesse caso também. Agora veja, aqui era um pontinho. Deixa eu ver, pontinho, aqui, isso. Deixa eu apagar isso daqui, pronto, agora sim. Para a gente saber quantos mil é, olha, aqui tem 24 milhões
473.825. Você tem que transformar ele em notação científica. De novo, a vírgula. Se não aparece a vírgula no número, isso quer dizer que ela está aqui, no início do lado direito. Agora você tem que colocar ela em um lugar que o número seja menor do que 10 e maior ou igual a 1. Qual é o lugar? Entre o 2 e o 4. É maior que 1, maior, e menor do que 10, está dentro das regras. Então, vou fazer aqui 2,4 vezes 10 elevado a quanto? Agora eu tenho que saber quantos números, quantos algarismos essa vírgula tem que passar para sair daqui e ficar aqui. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7. Passou 7 algarismos, ok? Então a gente está em notação científica, é isso daí. Agora a gente vai ver uma situação diferente. Na letra D e na letra E, a vírgula já aparece. Quando a vírgula já aparece, geralmente o expoente vai ser negativo. A gente vai entender isso daqui melhor. Veja, a vírgula já está aqui e já tem aqui na letra. Aí você tem que transformar esse número, veja que ele é menor do que 1, 0,0032 é menor do que 1. Você tem que transformar ele em um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aí é onde que eu tenho que colocar a vírgula. Eu vou ter que colocar a vírgula aqui, ok? Vai ter que ficar 3,2 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Aí eu tenho que saber quantos algarismos a vírgula passou para eu saber qual é o expoente. Eu passei 1, 2, 3 e ela ficou agora entre o 3 e o 2, né? Passou 3 algarismos. Então 3 é o expoente. Só que tem um detalhe. Veja que nesse caso a vírgula caminhou para a esquerda. Nesse caso a vírgula foi para a direita. Quando isso acontece, o expoente tem que ficar negativo, ok? O mesmo jeito na letra E. 0,00005737. Para transformar em notação científica, eu tenho que colocar a vírgula em um número que torne ele maior ou igual a 1, menor do que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, o que é que acontece? Vai ficar 537,7, maior do que 10. Se eu colocar aqui 57,37, não pode. Se eu colocar aqui, vai ficar 5,737. 5,7, ok? 5,7 não é menor do que 10? Não é maior do que 1 ou igual? Não é igual a 1, mas é maior do que 1. Então, é aí que a vírgula vai ficar. E você só vai pegar esses dois números aqui. 5,7 vezes 10 elevado a quanto? Você vai contar quantas casas passou. Ela passou 1, 2, 3, 4, 5 e ela ficou aqui, ok? 5 casas, então é elevado a 5. Ela passou para o lado direito, então sinal de menos no expoente, ok? Então, espero que tenham compreendido, né? Notação científica por enquanto é isso. E na próxima aula a gente vê operações de números em notação científica. Antes de finalizar, só note o seguinte, que sempre vai ficar dois números, que é os números que ficam perto da vírgula. Olha, tem 5 na esquerda e 7 na direita, foi eles que ficou aqui. Veja que aqui ficou o 3 e o 2 perto da vírgula. Veja que aqui ficou o 2 e o 4 perto da vírgula. E o 1 e o 7 perto da vírgula. E o 2 e o 0 que estão perto da vírgula, né? E mais uma coisa. Quando caminha para a esquerda, fica positivo. Quando caminha para a direita, fica negativo. E os números que vão ficar negativos, geralmente, ele já aparece a vírgula na alternativa, ok? Então é isso. Até a próxima.